Quem nunca ouviu alguém criticar um amigo que diz não ter forças para sair da cama? Ou aquela pessoa que é questionada por sofrer tantos anos pela perda de um ente querido? Às vezes, são nos pequenos comentários que as pessoas fazem grandes maldades. A empatia é saber se colocar no lugar do outro, perceber que a outra pessoa não está passando por um momento fácil e saber respeitar e ajudar quando for preciso. No entanto, muitos pacientes que sofrem com problemas mentais não recebem essa ajuda das pessoas que elas mais precisam. Esse tipo de preconceito afeta o tratamento e, em alguns casos, pode se tornar fatal. Por isso, a nossa equipe de reportagem foi em busca de informações e descobriu que esse preconceito tem até nome. É a chamada psicofobia. Confira na reportagem. Você sabe qual é a população mais depressiva e mais ansiosa do mundo? A brasileira. Por aqui, 5,8% das pessoas têm depressão, mais de 9% apresentam ansiedade. Só quem já teve consegue explicar. Eu sentia assim, uma tristeza, assim, um vazio, sabe, no coração, e não sentia assim, capaz de estar ali com a minha família mais. E eu sentia assim, um calor no meu rosto, sabe, o coração acelerava, eu começava a andar de um lado para o outro na casa e vinha só pensamento suicida, porque assim, era tão ruim que parece que era melhor morrer do que estar vivendo aquilo. Foi depois de muito sofrimento que a Daiane encontrou a Fabiane. Ela usa a hipnose para amenizar os sintomas da depressão. A depressão, ela não tem uma aparência. Pode ser uma pessoa rica, pode ser uma pessoa pobre, pode ser da cor que for, da idade que for, inclusive, porque nós temos muitos adolescentes e jovens sofrendo com depressão. Então, não é uma questão de idade, não é uma questão de recurso financeiro. E ela não aparece. Ela não aparece, mas dentro dessa pessoa existe uma dor e um sofrimento constante e muito grandioso. E paralisa essa pessoa em geral. E não basta todas as dificuldades que já passa quem tem problema mental ou algum tipo de transtorno. É a complicação por causa da doença, é a necessidade de buscar tratamento e é algo mais do que isso. Você já ouviu falar na palavra psicofobia? Pois é, esse é um grande problema que sempre está no caminho de quem tem transtorno mental. É o preconceito que as pessoas têm em relação aos doentes mentais, as pessoas que sofrem de algum transtorno mental, né? As pessoas que tratam, no caso seria o preconceito com os psiquiatras, com os psicólogos e também o preconceito em relação aos tratamentos. A Daiane sentiu na pele esse preconceito. Muito, porque às vezes as pessoas falam assim, é falta de Deus, você tem que ter força para cuidar dos seus filhos. E não é isso. Você sabe que eles são importantes, a sua família é importante, só que naquele momento você está... É como se você estivesse morta. A alma está morta. As pessoas se afastam, sim, porque elas ficam assim, ela está brincando, porque ela tem tudo. Sim. Entendeu? Ela tem uma família, o esposo dela tem um serviço. Não tem motivo para ela estar nessa situação. Somado a isso, há a falta de estrutura para o atendimento a essas pessoas. Nos últimos anos, os grandes manicômios foram fechados. E hoje os doentes psiquiátricos carecem de cuidados. A ideia, aparentemente, que era boa, no sentido de você acabar com os grandes manicômios que tinham milhares de pacientes, isso era um absurdo, sem dúvida. Mas eles caíram para o outro lado, eles fecharam tudo, entendeu? Então você vai ver paciente na rua, né, debaixo do viaduto do Cajuru, e assim por diante. Para qualquer problema mental, a orientação é procurar a ajuda de um profissional. E o apoio da família e dos amigos também é muito importante. Procure ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta, procure ajuda de um psiquiatra. Leve essa pessoa, não fale para ela, você precisa ir ao médico.
leve ela ao médico, leve ela ao consultório, vai lá, insiste com ela, porque ela está sem forças e ela precisa da força de um amigo ou de um familiar, né?